Aleluia. Queria um tangedor aí. Aleluia. Uma reunião que eu tive com o pessoal que iria ajudar, com alguns líderes, antes do pré-congresso. Eu disse o seguinte, nós somos os primeiros a precisar desse renovo. Eu disse para eles que, pelo fato de a gente estar ajudando, mas nós deveríamos nos expor, porque nós deveríamos ser os primeiros a buscar esse renovo. E eu mesmo ali, carregando cadeira, indo num canto, no outro, fazendo isso, eu tenho provado do renovo de Deus. Deus é muito fiel. E o ano passado Ele me deu uma palavra aqui nesse lugar. Apenas um tema. E eu até liberei essa palavra. Que Ele falava sobre Eli. Que ele caiu no comodismo e parou de ouvir a Deus. E depois de aproximadamente um ano, o Senhor me trouxe os versículos e aquilo que eu vou compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é o sono de Eli. Diga, o sono de Eli. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, escancarar os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas neste lugar, Senhor. Declaramos que tudo é Teu, tudo volta para Ti, Senhor, que a glória é Tua. Nos rendemos aos Teus pés, nos submetemos à Tua vontade perfeita, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 9. A partir do 9. E aí Deus me levou a fazer um paralelo entre duas gerações. A geração de Samuel e a geração de Eli. Ele me mostrou que esses homens, eles representavam essas duas gerações. No versículo 9 diz: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli, diga, sentado, numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana, diga, se levantou e com toda a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Uma geração que está sentada e uma geração que se levantou. Não sabemos ao certo a idade de Eli nesse momento, mas o fato de ele estar sentado à porta do templo
revela que Eli estava fraco, que Eli estava descansando, que Eli estava cansado. Ele foi chamado para ser juiz. Ele também era sacerdote e juiz. Mas ele foi chamado para ser juiz aos 58 anos de idade. E ali ele estava sentado, repousando. E essa geração daqueles que estão acomodados, daqueles que estão apenas vendo a vida passar, aquela geração do saudosismo, aquela geração que diz: eu já fiz o que tinha que ser feito. Mas a geração do Samuel, e aí eu posso citar todas as pregações que foram faladas aqui. Aqui o pastor Adilson falou sobre o corpo. O corpo pode até se corromper, mas o espírito. E aí a gente vai ver o corpo de Eli envelhecendo, mas junto com o corpo de Eli, a sua vida espiritual também decaía. Mas a geração de Samuel, e aí eu posso citar a ministração de Karine, a geração das dores de parto, que Ana estava gerando um filho, uma geração que se levantaria para ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus. Mas não estava sentada, ela se levantou. Uma geração que se levanta para interceder, para gerar aquilo que está no coração de Deus. E a palavra Siló quer dizer repouso. Mas existe uma diferença entre o repouso de Eli e o repouso de Ana, de Samuel. O repouso de Eli era um repouso de: já fiz o que tinha que ser feito. No versículo 12 ainda do capítulo 1. Enquanto ela seguia em oração, diga, ela seguia em oração, na presença do Senhor, Eli observava. A diferença entre a geração que ora e a geração que só observa. A diferença entre a geração que adentra, que tem a experiência, e a geração que só faz observar. A geração que não tem mais relacionamento, que não tem mais intimidade. Mas aquela geração que busca o seu milagre em oração. E assim estava Eli, sentado e observando. Uma geração que está
envelhecendo fisicamente, mas também a sua vida espiritual. Esse Eli, que era um exemplo, deixou que a sua vida espiritual decaísse junto com a sua velhice. E aí o Senhor está falando para nós que pelo fato de o tempo passar, a nossa vida espiritual ela não deve decair. Se nós estamos nos comportando dessa forma hoje, apenas observando, apenas vendo Deus fazer na vida do outro, apenas sentados, não fisicamente, mas acomodados. Deus já usou, Deus já fez, agora eu vou só repousar em Siló. E aí, meus queridos, amados e amadas, esses sinais, esses sintomas, são sintomas de uma vida espiritual que está se decaindo. Quando você não consegue mais entrar na presença de Deus, quando você não consegue mais sentir o Senhor, quando você não consegue mais orar, não consegue mais buscar, são sintomas de que você está caindo na síndrome de Eli. Aqueles tempos que você se converteu, os primeiros dias, os primeiros anos, mas aí o tempo está passando, 3 anos de convertido, já não lê a Bíblia como lia antes, já não ora como orava antes, jejuar, não sabe mais o que é isso. Você está envelhecendo e a sua vida espiritual decaindo. O tempo. E aí eu posso citar a pregação de Iverson hoje. Eu disse, rapaz, será que Iverson... Quando ele falou sobre que Jesus crescia em graça, em sabedoria. Jesus estava tendo um amadurecimento, mas a sua vida espiritual, ela não decaía, ela crescia. Ela crescia. Quanto mais Jesus crescia, quanto mais Jesus amadurecia, a sua vida espiritual também era uma crescente. E assim deve ser a minha vida e a tua vida. Não podemos cair nesse sono espiritual. Esse sono que te deixa sentado, acomodado. Você já não sente mais compaixão pelos perdidos? Isso é um sintoma de que a tua vida espiritual está decaindo. Mas eu sei que aqui existem as anas espirituais que gerarão uma geração que ouvirá a Deus. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, ainda do capítulo 1, diz: e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te
do teu costume de beber vinho. E aí eu posso citar a ministração de André. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui ele começa a julgar, porque ele estava sem um discernimento espiritual. E aquele sacerdote, em vez de interceder, ele começa a julgar. E quando nós entramos nesse sono espiritual de Eli e começamos a julgar tudo e todos sem o discernimento, esse é um sintoma de que a nossa vida espiritual está entrando em decadência. Quero que você abra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda. Eli já não percebia o que acontecia de errado na sua casa. Eli, que era um sacerdote tão exemplar, ele começou a perder essa sensibilidade. E aí estava indo tudo mal. Ele já não ouvia a Deus, a sua casa, os seus filhos não honravam a Deus. Ele velho e a sua vida espiritual entrando em decadência. Eu me converti há acho que 21 anos atrás. É isso, Carlos? 20 anos, né? 20 anos atrás. Me converti no dia 13 de março de 2018. 20 anos, né? 20. De 1998. 21 anos, né? E nesses anos todos, por experiência própria, por muitas vezes, essa síndrome de Eli tentou me afetar. Porque com o passar dos anos, você manter a sua vida espiritual numa crescente é um grande desafio. E por muitos anos eu tive esse altos e baixos. Como o pastor falou, ora está no Monte Carmelo, ora está debaixo do zimbro. Mas o Senhor quer levantar uma geração de Samuel, amém? Em Samuel 3,19, diz:
Enquanto Samuel crescia, diga crescia, o Senhor estava com ele. E ele fazia com que todas as palavras do jovem, diga jovem, de fato se cumprissem. Enquanto Samuel crescia, o seu ministério também estava crescendo. Que os anos de convenção na sua vida sejam anos de crescente também na vida espiritual. Amém? Primeiro Samuel capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, diz: Samuel ainda era menino, diga menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava a seus servos, e as visões haviam-se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3. Samuel dormia. Agora vamos ver onde Samuel dormia. Na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança. Samuel dormia onde? Na tenda sagrada, onde ficava o quê? A arca da aliança. E o que representa a arca da aliança? A presença de Deus. O sono, o repouso de Samuel era na presença de Deus. Eli dormia onde? No lugar de costume. Não sei que lugar é esse, mas no lugar de sempre. Mas Samuel não. Na tenda sagrada, próximo à arca da aliança. Aleluia. E queridos, foi a geração de Eli. Durante o exercício de Eli como juiz e sacerdote, que a arca da aliança foi roubada. Que o povo de Israel disse: e cabote. Foi-se a glória de Deus. Isso é muito sério. Na geração que está sentada, na geração que julga, na geração que está acomodada, foi nessa geração que a arca se foi e acabou. Foi-se a glória de Deus. Mas Deus está levantando uma geração que tem o seu repouso na tenda da congregação, próximo à arca da aliança, a presença de Deus. Amém. O xarabalá candará bará chequeira para baixo. Chure que te anai. Sou cantará bará bará baixo. Ure candará basure cantará bará bará baixo. Na segunda parte do versículo 3 do capítulo 3 diz: e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Diga aí, a lâmpada de Deus. Diga de novo: e a lâmpada de Deus.
mais forte, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Aleluia, aleluia, aleluia. Que lugar Samuel escolheu para repousar? Que lugar Samuel escolheu para dormir? Na presença de Deus. Não aquele sono de Eli, no lugar de sempre, mas na presença de Deus. E foi ali, naquele lugar, no versículo 4, que diz: então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Samuel começou a ouvir Deus, mesmo sem entender que era Deus, porque ele decidiu dormir na presença de Deus, o repouso na presença de Deus. Aquela geração que foi consagrada antes mesmo de ser gerada, aquela geração de nazireus, aquela geração que foi entregue desde menino, já começou a ouvir a Deus. Mas a geração de Eli já não ouvia mais a Deus. Não ouvia mais a Deus. Nós lemos aqui no versículo 1. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos. Raramente. Mas aquela geração que foi gerada através da oração, aquela geração que foi consagrada, que decidiu repousar em Deus, que decidiu dormir na presença de Deus, essa geração começou a ouvir Deus desde pequeno. Mas aquele que já era velho, e aí nós não estamos nos referindo à idade, mas aquela geração que já se acomodou, já não ouvia mais a Deus. E Deus estava falando com a criança, porque a outra geração já havia se perdido. Versículo 5. Prontamente correu até onde Eli. O que é que diz na sua versão? Repousava. Prontamente correu até onde Eli repousava. E perguntou-lhe: aqui estou, Senhor. Me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamastes, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E nesse momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Versículo 9. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo
como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, que o teu servo ouve. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E o que aconteceu? A geração chamada geração de Eli, a família dele perdeu o sacerdócio. Ele morreu. Seus 2 filhos morreram. E é assim que acontece quando estamos e permanecemos no sono espiritual. Mas Deus, nessa noite, Ele deseja tirar você desse sono e quer lhe levar para a sua presença, para a tenda da congregação, próximo à arca da aliança. Amém? Eu quero que você fique de pé nessa hora. Se você se identifica, só uma pergunta: quem aqui tem mais de 3 anos de convertido? Mais de 3 anos. Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Tem 1 ano de convertido? 2 anos? E os demais, tem quantos? Gostaria de chamar os pastores. Se você se identifica com essa geração de Eli, onde você se encontra sentado, e sentado no sentido de não de descansar, mas sentado no sentido de você não mais exercer aquilo que o Senhor chamou você para exercer. Se você não ouve mais a Deus, se você não consegue mais orar, se você percebe que a sua vida espiritual tem decaído, em vez de ser uma crescente, tem decaído, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Apenas os que se identificam. Escute bem, isso é uma pergunta firme para uma resposta corajosa, viu? É uma pergunta firme que possibilitará a cura, mas vai exigir de você uma resposta corajosa. Eu não vou me expor, eu não quero me expor, eu não quero que ninguém me veja. Não, meu filho, a gente está aqui atrás de um renovo. Então, se você quer o que é a proposta do pré-congresso, você tem que se submeter a um nível de cura. Você compreende isso? Nível de cura. Porque as oscilações na vida cristã, elas existem, mas você precisa aprender a lidar com ela. Quando você for para debaixo do zimbro, você se levanta logo, come e bebe, porque a jornada é longa. Quando você se sentir abatido, sonolento espiritualmente, lembre-se do que a Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te ressuscitará. São atitudes que precisamos. Veja, vamos sair daqui. Segura só um pouquinho e aumenta mais o meu microfone. Vamos sair daqui com
com um desafio de renovo. Fomos renovados, amém. Daqui a um mês a gente se expõe a um novo confronto. Necessário vos é. Eu gosto dessa expressão. Tem versões que falam importa-vos. Necessário vos é nascer de novo. E aí vocês vão se expor o que é novo nascimento. Como? Nascer de novo, você já tem 15, 20, 16, 17, 18 anos. O que é que Deus vai nos propor daqui a um mês? Hoje Ele quer um renovo, para que a gente chegue lá com a consciência de uma necessidade de nascer de novo, cotidianamente, de viver uma busca de crescimento cotidianamente, porque cremos numa geração que vai romper no sobrenatural, cremos numa geração que vai andar na contramão do pecado, cremos numa geração que se expõe à cura. Esse pré-congresso não teve outra temática a não ser cura. Deus lançou o manto profético sobre nós, e esse pré-congresso tem sido diferente por conta do nível de cura que Deus nos chamou a ter. E quem abriu o coração vai sair daqui hoje, os que vão voltar amanhã, entendendo que foi portador e portadora dessa cura, de traumas, de situações que corriam dela, não enfrentavam elas, se escondiam. E Deus nos traz para um despertamento, para que o tempo não passe e a gente entre num cochilo, numa distração, numa instabilidade que nos leva a perder aquilo que recebemos. Feche os seus olhos. O xarabalacandara rabalabassu, cantara rabalabashai. O sequede, cantara rabassu, cantara rabalabaia, balabashai. Show, cantara rabalababashai, cantara balabashai. O sequede, rababababadara balababahanabalabassu. O requetete, achacandara rabalabacantara balabashai. O sequede, rabalabababadara balababahanabalabashai. Oxe querer cantar balaba sore cantar balaba. Oxe que te oxe que te clame pelo despertar, oh, pelo acordar, pelo acordar, oh, clame, 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 clame. Oxe xerebele, o despertar, o despertar. Xerebe que te balaba. Todos aqui se ajoelhem, vai ficar mais fácil. Aleluia. Se ajoelhe, não diante de mim, mas diante do Senhor, diante do Senhor. Deixe-se ser ministrado. Diga a Deus quais as áreas Ele quer, deve entrar na sua vida, na sua. Chega a sua vida. Na sua vida. Chega
Sua vida.
assim. É nessa posição que vocês estão que as maiores conquistas vêm. Só segura um bocadinho aí. Eu vou orar agora e eu preciso ministrar antes. Escutem bem, queridos. Precisamos interceder para que a geração de Samuel ela cresça sem a contaminação do sono de Eli. Mas para que isso aconteça, queridos, a gente precisa estar muito atento. Uma vez a apóstola Raquel profetizou, são uns 6 anos atrás, há 7 anos, e ela disse: vocês vão sair do anonimato. E alguns não entenderam aquela profecia quando eu verbalizei para a igreja, porque disseram espírito de vaidade, essas coisas. Mas eu só estava transmitindo o que me disseram, eu não tinha responsabilidade nenhuma com aquilo que foi falado. E se passaram, acredito que 6 a 7 anos depois disso tudo, e Deus jogou sobre nós um peso de responsabilidade sobre o campo. O testemunho de Danilo é o testemunho que tem chegado para nós. Eu tenho grupos do presbitério, de pastores, pessoas que acompanham o ministério do Campo Pernambuco, pessoas que são aliançadas comigo e Ana para interceder, como o profeta Mineto. Fizemos um ato profético em São Paulo com ele, e ele assumiu o compromisso de ser os nossos intercessores. Mas precisamos ter cuidado, queridos, porque o sono muitas vezes ele advém da vaidade, do achar que tem a ver conosco. Se quisermos manter a constância e sermos a geração de Samuel, precisamos entender que não tem nada a ver conosco. Há 4 anos atrás ou 3 anos atrás, e isso aqui não seria possível acontecer. Hoje nós estamos com o Campo de Pernambuco aqui. Madalena hoje está conosco, junto conosco. Não existe Madalena, Condado, Casa Amarela, Olinda e Goiânia. Existe um campo. Eu tinha medo de usar essa terminologia, até que a apóstola nos liberou para usar a terminologia de Campo Pernambuco. Então, se o Campo Pernambuco não quer entrar no contágio da sonolência, da obesidade, da indiferença, há várias marcas desse sono de Eli: sono da obesidade, da indiferença, da falta de vigilância, da omissão para com seus filhos, da omissão da vida do altar, da omissão da leitura da palavra. Tudo isso resultou num sono. O descaso com as coisas santas, com uma geração, a falta de zelo que ele não teve com o próprio Samuel, omissão com o pecado dos filhos, tudo isso e muito mais levou o sono dele. E a gente está sabendo o que leva a esse sono, querido. E não podemos errar. Precisamos estar unidos. Uns tocam, outros cantam, outros pregam, outros cozinham, outros lavam, outros intercedem, outros investem dinheiro. Não estão aqui, mas investiram. Vem ofertas de Goiânia, de Recife, para esse congresso. Então nós somos um, amém? Em Cristo Jesus. E para que esse sono não venha, queridos, bote na sua cabeça: não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém aqui, tem a ver com Ele, com o Todo-Poderoso. Jeremias 18 diz, ou em Jeremias 18 relata um episódio em que Deus quis trazer uma mensagem para o profeta através de um oleiro que fazia um vaso de barro. E aqui está um vaso de barro. Numa visão figurada, uma metáfora, a Bíblia diz que nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Porque
Porque quando Jeremias chegou lá, o homem fazia o vaso e quando não dava certo ele retornava a fazer. Deus queria dizer: olha, eu sou o oleiro. A nação de Israel é o barro e é o vaso nas mãos do oleiro. A apóstola tem uma mensagem tremenda sobre esse texto. E ela diz que enquanto o oleiro rodava a roda, o barro que ali estava em cima ia pegando forma. E ela dizia: a roda é as circunstâncias que nos fazem girar. E nós somos barro e precisamos nos submetermos à pressão do oleiro. Precisamos nos moldar àquilo que o oleiro quer. Essa é uma geração de Samuel que faz aquilo que Deus quer. E se você não quer ficar na pressão nas mãos do oleiro, só há uma saída para você: ir para o estado original. O estado original do barro é a lama. É terrível isso. É terrível. E você não quer isso para você, e nem Deus quer isso para você. Então se submeta. Você é um vaso na mão do oleiro. O vaso tem que estar limpo. Tem que estar limpo. Representamos nessa noite um campo. Que campo? O campo Pernambuco. E para não cairmos num sono de achar está tudo muito bom, estamos crescendo, Deus está agindo, todo mundo está elogiando aí fora. Não. Os elogios precisam ser muito bem canalizados ao autor daquele que merece. Foi dito aqui, fica atento ao que Deus falou. Nós não estamos fazendo nada para nos promover, mas para promover o nome daquele que merece a promoção devida, porque tudo é dele, por ele e para ele. Por isso você tem que vigiar. Eu tenho um que estava aqui no ano passado e está lá na rua do Recife, morando lá, se drogando, mas estava aqui um ano atrás, jogando bola, correndo, estava aqui. Voltou para o estado original. Entrou num sono, numa inconstância. Então vigie. Outros que estavam aqui estão até mais longe, mas estão no pecado, porque não vigiou. Então para a gente manter, querido, a constância, tem que estar atento. Ler Bíblia sem ter vontade de ler, orar sem ter vontade de orar, porque nós estamos debaixo de um manto apostólico e profético. Sobre nós existe uma liderança da apóstola Valnice. E se Pernambuco quer ser um vaso na mão do oleiro, segura aqui, pastora, o sofá. Eu preciso do microfone. Pernambuco precisa entender que para ser um vaso na mão do oleiro, para não cair num sono, Pernambuco precisa se submeter ao que o oleiro quer fazer. Nós estamos em processo de formação. Amém? E às vezes, querido, o vaso não está bom. Às vezes o vaso tem algumas coisas que Deus quer fazer diferente. Às vezes o vaso está com imperfeições. Às vezes há brechas no vaso. Às vezes existe sujeira. Sei que muita coisa aqui já saiu, mas como a gente está ainda num processo de busca, sempre tem mais coisas. Então o que é que Deus faz? Quando o vaso não está como Ele quer, Ele quebra o vaso. Ele quebra o vaso. Para quê? Para refazer novamente. Ele quebra para refazer. Ele quebra para refazer. Você quer ser refeito? Você quer renovo de verdade? Para se manter sem oscilações, se manter com vontade de querer acertar, sem estar com sono, distraído.
Se submeta ao oleiro. 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 Ele é o oleiro. Nós somos o vaso em suas mãos. Xanarabababacandarabalabassoteterecandarabas.